Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao meu canal Academia do Espírito, o espaço dedicado a todo aquele que queira desenvolver seus atributos cognitivos e morais. Pois então, pessoal, nesta gravação, irei abordar a gramática latina. E, para tanto, irei pautar-me na obra, abre aspas, Gramática Latina, fecha aspas, do grande latinista Napoleão Mendes de Almeida. E espero que, com o decorrer desta série de vídeos, vocês possam ter uma noção da estrutura e uso da gramática latina, sobretudo para suas eventuais leituras e aperfeiçoamento da linguagem, já que dentre os benefícios atribuídos ao estudo do latim, podemos encontrar a facilitação para a aprendizagem das outras línguas, especialmente das que lhes são derivadas, o desenvolvimento da nossa capacidade de abstração e o refinamento da nossa capacidade de se raciocinar concatenadamente ou ordenadamente. Fora que o estudo desse maravilhoso idioma também nos conduz a um gradual desenvolvimento de uma visão lógica da linguagem humana, já que o estudo de sua análise sintática constitui uma espécie de preparo para o aprendizado da lógica, já que na análise das frases latinas, primeiro partimos do verbo, depois para o sujeito da frase, em seguida para o objeto. E nos estudos de lógica temos as suas equivalências nesse setor, que são o sujeito, a cópula e o predicado. Mas como não é esse o assunto deste vídeo, irei deixá-lo para uma outra oportunidade. Bem, nesta primeira aula, pessoal, irei explicar quais são os 6 elementos da oração latina e explicar-lhes o primeiro deles, que é, por sua vez, o caso nominativo. Então, meus caros, numa oração latina, podemos encontrar 6 elementos: o sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. O primeiro elemento da oração latina que iremos estudar será o nominativo, ou o sujeito da oração. Todos nós sabemos, por intuição, que toda ação possui um agente, ou seja, alguém ou o que a desencadeou. Por exemplo, um objeto não se move sozinho, ou seja, é preciso de uma força, de um motor ou de um agente que o faça se mover. Uma bola se move com o chute de um jogador, ou então com a força do vento que a empurra. Portanto, o sujeito, sob o ponto de vista gramatical, é o agente que exerceu uma determinada ação sobre um objeto, mesmo quando essa ação é exercida sobre o próprio agente. E qual seria a maneira mais adequada para se identificá-lo? Muito simples. Seria pela indagação: quem cometeu tal ação? Só que, é claro, essa pergunta deve ser adaptada ao contexto gramatical. Por exemplo, se tomamos a frase: o policial prendeu o bandido, deveríamos questionar quem prendeu o bandido, ou seja, colocar a pergunta antes do verbo, para se encontrar o sujeito desta oração. E a resposta, obviamente, é: foi o policial. Portanto, o policial é que é o sujeito dessa oração e, portanto, o nominativo. Os elementos da oração latina possuem ainda 2 atributos dentro do seu sistema gramatical, que é a função e o caso. E, por sua vez, cada função em latim possui um caso. Podemos definir o caso como a maneira como a palavra é escrita em latim e a sua correlação com a função que ela exerce dentro da oração. E cada palavra latina, por extensão, pode ser escrita de 6 maneiras distintas. E é justamente essa distinção que precisamos conhecer para poder ler e traduzir orações latinas corretamente. E o que distingue os casos dentro das orações latinas? Muito simples. São as suas desinências ou terminações, aquela parte final das palavras que geralmente sofre mudança quando são flexionadas. Por exemplo, galinha e galinheiro, que é, por sua vez, uma das peculiaridades que o latim possui com o idioma português. Em suma, na gramática latina, a terminação das palavras é distinta, justamente para podermos identificar o caso em que cada uma delas exerce dentro da oração. Por exemplo, o sujeito termina de uma certa maneira e o objeto direto de outra, e etc. E a função que aprendemos no início é a função nominativa, que é o caso do sujeito da oração. Termino por aqui essa gravação, pessoal, e espero continuar o tema nos próximos vídeos. Então, até logo e te aguardo até lá. Abraço.